pessoal, tudo bem? Oi, gente, hoje eu me empolguei, né? Hoje resolvi fazer 2, 3 vídeos porque tô empolgada. Olha só, gente, hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa nova medicina germânica. O que é essa nova medicina germânica? O que eu tô estudando e o que ela tem a ver com o grupo de emagrecimento? Bom, essa medicina germânica ela vai agregar nos meus protocolos de atendimentos de quem faz o processo de emagrecimento comigo. E o que isso tem a ver, né? Eu, na realidade, quando comecei a estudar sobre essa nova medicina, não teve nada a ver com o grupo de emagrecimento. Ela me chamou muita atenção porque o Dr. Hammer, que foi o médico que desenvolveu essa nova medicina, ele foi um médico que ele desenvolveu um câncer no testículo esquerdo e ele começou a estudar sobre quais seriam as causas desse câncer, porque ele não tinha uma predisposição a ter um câncer, ele não tinha, vamos supor, uma genética para ter um câncer, e ele começou a estudar sobre isso. Estudou e viu que, comprovou inclusive em mais de 40 artigos, ele comprovou que todas as pessoas, todas, independente de todos os pacientes em que ele estudou os 40 mil casos, ele descobriu que a pessoa vivenciou algo muito forte, muito dramático e vivido em solidão pouco antes de desenvolver o câncer. E isso não é achismo ou modismo, não, isso é um fato. E aí ele começou a estudar de que forma. Como ele teve esse câncer no testículo esquerdo, ele vivenciou algo, experienciou algo muito impactante, vivido em solidão. Vivido em solidão não quer dizer que seja vivenciado, estou sozinho, não. É algo que a pessoa vivencia como se fosse uma dor que ninguém conseguisse suprir, que é uma dor que só a pessoa sente, que ela não consegue parar de pensar naquilo, certo? Isso é viver em solidão. E algo extremamente dramático na vida dele, que foi a morte do filho dele. O filho dele levou um tiro de um príncipe, ele era um médico alemão, e o filho dele levou, ou eles estavam num barco, o príncipe estava num barco, ele estava no outro, e o príncipe, alcoolizado, acabou brincando, atirou e acabou atingindo o filho dele. O filho dele ficou um tempo hospitalizado e veio a falecer nos braços do Dr. Hammer. 3 meses depois, ele descobriu o câncer no testículo esquerdo. E aí ele começou a pesquisar e achou que a causa do câncer dele poderia ter sido o trauma vivenciado pela morte do filho. E ele comprovou cientificamente que sim, tinha sim a ver com isso. E ele começou a fazer estudo de casos com todos os pacientes oncológicos dele. Ele descobriu que 100% das pessoas que estavam em tratamento oncológico, elas tinham sim vivenciado algo impactante, inesperado e vivido em solidão. E isso me chamou muita atenção porque isso vinha de encontro a algo que eu também experienciei na minha vida. E realmente eu tive, né? Então, beleza. Mas o mais interessante disso tudo é que ele não só descobriu isso, como ele descobriu que cada pessoa que tem, independente da doença, eu tenho lúpus, eu tenho artrite, eu tenho psoríase, eu tenho câncer, qualquer pessoa, ela, na realidade, ele não chama de doença, né? Ele chama de um processo biológico, né? É como se fosse uma defesa do nosso organismo. A gente tem uma defesa, a gente tem um impacto muito profundo, isso causa uma lesão cerebral a nível cérebro. E isso, como a gente tem 3 tecidos que são os tecidos embriológicos, e cada tecido embriológico, ele é responsável por uma área específica do nosso corpo, ou por um tecido, ou por um órgão específico, o que acontece? Ele comprovou que quando a gente tem um trauma, existe uma sequela no cérebro, e olha que legal, ela deixa uma sequela. E como é que é essa sequela que aparece no cérebro? Ele é uma área concêntrica, é um círculo que aparece no cérebro, exatamente na região onde o órgão é responsável, o órgão atingido é responsável. Por exemplo, melanoma, ele não tem a ver com a derme, não tem a ver com a pele. Então, tem uma área da embriologia que é responsável pela pele. E quando a gente fizer uma tomografia, aparece uma área concêntrica, uma rodinha lá, uma área concêntrica
no meu cérebro, responsável pela pele. Eu tive, no meu caso, né, o melanoma. E o mais interessante disso tudo é que ele ensinou, né, como ressignificar esse trauma. Pra quê? Pra gente entrar em remissão de doenças. Olha que bacana. E por que eu quis fazer? Por causa disso. Quem me cura tem nome e sobrenome e vocês sabem quem é. O como isso vai acontecer, isso ele usa pessoas, ele usa métodos, ele usa formas, ele usa o jeito que ele quiser para fazer isso. E essa nova medicina germânica, eu vejo que é isso, é Deus mostrando para nós que a gente pode sim se autocurar com o nosso pensamento, porque é ele mesmo que causa as doenças no nosso corpo. E aí, olha só que interessante. E aí, hoje eu fiz a minha tomografia de cérebro, porque eu tenho que ficar fazendo, né, a cada 3 meses, o PET scan, tomografia, enfim, para ver como anda meu tratamento e como que anda todo esse processo. E eu vou botar aqui atrás, né, tá vendo essa imagem? É minha, é meu, é minha tomografia, é o meu cérebro. E vocês estão vendo uma área concêntrica? Se não estiver aparecendo aqui, que eu vou colocar aqui atrás, eu vou postar ela também para vocês entenderem e saberem que sou eu. Meu nome tá ali. E o mais interessante é que a região do cérebro responsável pela pele é exatamente a região do cérebro onde aparece a área concêntrica do foco de Hammer. Isso é chamado foco de Hammer. E, inclusive, na época, o Dr. Hammer foi muito crucificado, foi chamado como guru, como feiticeiro, como várias coisas. Os próprios médicos, né, ele perdeu, ele foi caçado, porque eles queriam que ele tirasse, né, todo esse conhecimento das pessoas, e aí eles caçaram ele como médico, ele foi preso, tentaram internar ele em um hospital psiquiátrico, dizer que ele estava muito louco. E também falaram, como a Siemens é o responsável por todos esses aparelhos, né, de ressonância magnética, tomografia, PET scan, eles falavam que essa área concêntrica era um erro da Siemens, era um erro do aparelho. Mas a Siemens deixou um laudo dizendo que não era erro do aparelho, porque as fotos onde aparecia o foco de Hammer, e se alguém conhece um pouco mais, vai saber que dependendo o corte, a área onde é feito, vamos supor a tomografia, na realidade, se fosse um erro do aparelho, ele teria que modificar conforme a posição do aparelho, e o foco mantinha-se exatamente no mesmo lugar, sem modificar. Então isso é fantástico. E o porquê que eu tô dizendo tudo isso? Porque a minha ideia era fazer o quê? É entender qual é o meu trauma, saber o que me causou, o que eu causei no meu corpo, né? E qual foi o trauma, para que eu possa ressignificar esse trauma. E assim me tratar, entrar em remissão de doenças e nunca mais ter novamente esse tipo de câncer. Por quê? Porque, como eu falo pra vocês, tudo na nossa vida é o nosso pensamento. O nosso pensamento, ele gera um sentimento. E esse sentimento, quando a gente sente algo, isso vibra. Nós somos feitos de vibrações. Nós somos átomos, nós somos moléculas, nós somos feitos de vibração. E conforme a nossa vibração acontece as doenças. Acontece tudo aqui, ó. Aqui, ó. E o que é o mais interessante? É que eu tô estudando para que eu possa ajudar cada um de vocês que quiser fazer comigo uma sessão. Eu quero fazer, quero saber o que é isso. Dani, meu Deus, como que faz? E então, assim, ó, eu ainda tô em processo de formação, não terminei a formação, não atendo ninguém, mas é muito interessante porque eu tô vendo isso na prática na minha vida. E é realmente muito maravilhoso, porque tu começa a entender e automaticamente quando vem um pensamento que tu sabe que é um conflito, tu bloqueia esse conflito e automaticamente tu bloqueia o aparecimento de uma doença. Então é isso que eu queria dizer pra vocês. Um beijo no coração de vocês.